Oi, gente, o assunto da nossa aula de hoje é DNA. DNA é uma sigla, tá? Que significa ácido desoxirribonucleico. Vocês também podem encontrar como ADN, tá? É a mesma molécula, ácido desoxirribonucleico. Bom, os objetivos de aprendizagem da aula de hoje, então, são esses aqui. Então, primeiro a gente vai conhecer a estrutura do DNA e vamos relembrar, né, a principal função desta macromolécula. A gente também vai ver algumas diferenças que existem entre DNA e RNA e também algumas semelhanças. E a gente vai ver como que ocorre a replicação do DNA, né? Ou seja, como que a molécula de DNA consegue se proliferar. Desde o começo do semestre, a gente vem conversando sobre as 4 principais macromoléculas das células eucariontes. Então, já tivemos aulas de proteínas, né? Vimos que as proteínas são formadas por aminoácidos. Já tivemos aula de polissacarídeos, né? Que são os carboidratos. Vimos que os polissacarídeos são formados por monossacarídeos, né? Como a glicose, por exemplo. Já tivemos aulas de lipídios, vimos que os lipídios são as gorduras, né? Formados principalmente por ácidos graxos. E hoje a gente vai começar a sequência de aulas sobre os ácidos nucleicos, né? Que são as macromoléculas que ficam guardadas lá no núcleo, ou seja, DNA e RNA. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco de RNA, mas eu vou focar principalmente no DNA, tá? Nas próximas aulas a gente vai conhecer melhor o RNA. O objetivo principal da aula de hoje é o DNA. Já vimos várias vezes que nas células eucariontes, né, que é o nosso caso, né, somos feitos de células eucariontes, já vimos várias vezes que o DNA, ele fica lá armazenado no núcleo das células, tá? Então, aqui é a representação do núcleo de uma célula. Este DNA, ele geralmente fica armazenado na forma de cromossomo, né? Vimos a aula passada que também pode ser cromatina, dependendo do grau de condensação. Temos 23 pares de cromossomos, 23 pares, 46 no total. Então, 23 vieram do nosso pai e 23 vieram da nossa mãe. Ok. Esses cromossomos, cada pedacinho desse cromossomo, na verdade, a gente tem um gene, tá? Então, vejam aqui a molécula de DNA, cada pedacinho é um gene que codifica uma característica diferente. Então, eu tenho um gene que codifica a cor do meu cabelo, eu tenho um gene que codifica a cor da minha pele, existem até genes relacionados a doenças específicas. Então, o conjunto de genes, o conjunto de informações sobre nós fica lá no DNA. Esse conjuntinho de genes é chamado de genoma, tá? E o DNA, ele vai comandar a atividade da célula, vai comandar o metabolismo celular e vai comandar a expressão dessas características, como cor do olho e cor da pele, através das proteínas, tá? Então, o DNA é que determina como serão as proteínas. Então, basicamente, o DNA é uma macromolécula que tem as instruções para a produção das proteínas. Como eu já falei para vocês, né? Esta macromolécula, que é o DNA, ela veio dos nossos pais, né? Então, as informações que a gente carrega, a gente herdou dos nossos pais e essas informações a gente também vai transmitir para os nossos descendentes. Então, as informações do DNA são transmitidas de geração em geração. Como que isso aconteceu? Bom, tinha um óvulo lá da minha mãe estava no período fértil, né? Tinha um óvulo lá na tuba uterina. Este óvulo tinha informações genéticas da minha mãe. E aí, este óvulo foi fecundado por uma célula
chamada espermatozoide, né? Essa célula do meu pai tinha informações genéticas sobre o meu pai. Quando ocorreu a fusão dessas duas células, óvulo e espermatozoide, originou-se uma única célula, né, chamada zigoto. E aí essa célula chamada zigoto foi se proliferando até formar um ser humano. O zigoto, portanto, já que foi originário da fusão do óvulo com o espermatozoide, o zigoto carrega informações genéticas, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, ou seja, tanto do pai quanto da mãe. Assim como todas as macromoléculas, os ácidos nucleicos, né, que são DNA e RNA, eles também vão apresentar a sua subunidade ou seu monômero, né? Então, vimos que macromolécula proteína é formada por monômeros, aminoácidos. Macromolécula polissacarídeo é formada por monossacarídeos. Macromolécula lipídio é formada por ácidos graxos. E as macromoléculas DNA e RNA são formadas por uma subunidade chamada nucleotídeo. Então, vejam aqui, ó, esta molécula que apresenta 3 grupos químicos diferentes, né? Um grupo fosfato, um grupo pentose e uma base nitrogenada. Eu já explico, tá, o que são essas moléculas. A junção dessas 3 moléculas, fosfato, pentose e base nitrogenada, forma o que a gente chama de nucleotídeo. Uma repetição de vários nucleotídeos, então, eu tenho um nucleotídeo aqui, outro nucleotídeo aqui, outro nucleotídeo aqui. A repetição de vários nucleotídeos formam o DNA e o RNA. Apesar de DNA e RNA serem formados por nucleotídeos, existem algumas pequenas diferenças entre o nucleotídeo que vai formar o DNA e o nucleotídeo que vai formar o RNA. A gente vai ver essas diferenças nos próximos slides, ok? Aqui eu dei como exemplo só 3 nucleotídeos formando DNA ou RNA, mas aqui é só um exemplo, tá? São milhares de nucleotídeos que vão formar essas macromoléculas, DNA e RNA. Ok, então eu acabei de falar para vocês que a subunidade do DNA e do RNA é o nucleotídeo. O nucleotídeo é uma molécula formada por 3 compostos químicos. Quais são estes compostos químicos? Todo nucleotídeo tem um grupo fosfato, né? O que é um grupo fosfato? É um fósforo associado a 4 oxigênios, né? Então, grupo PO4, grupo fosfato. Todo nucleotídeo tem um tipo de monossacarídeo chamado pentose. Então, é um tipo de monossacarídeo, um tipo de açúcar, tá? Por que chama pentose? Porque tem 5 carbonos, tá? Na sua fórmula química. Esse penta, né? Vem de 5. Então, todo nucleotídeo apresenta uma pentose. E todo nucleotídeo apresenta uma base nitrogenada, tá? Que é uma molécula química que tem muito nitrogênio, por isso que se chama base nitrogenada. Então, todo nucleotídeo apresenta um grupo fosfato, todo nucleotídeo apresenta um açúcar chamado pentose e todo nucleotídeo apresenta uma base nitrogenada, ok? Tanto o nucleotídeo do DNA quanto o nucleotídeo do RNA vai apresentar um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Acontece que existem tipos diferentes de pentose e tipos diferentes de bases nitrogenadas, tá? Então, agora a gente vai ver quais são os tipos diferentes de pentose e os tipos diferentes de base nitrogenada.
Aqui nesse slide, eu já coloquei para vocês os dois tipos de pentose que existem. Existem um tipo de pentose chamado ribose e um outro tipo de pentose chamado desoxirribose. Vejam, tanto ribose quanto desoxirribose são pentoses, né? São monossacarídeos com 5 carbonos. Só que existe uma pequena diferença entre ribose e desoxirribose, que eu vou mostrar para vocês no slide seguinte. Então, vejam aqui, ó. Aqui eu tenho uma ribose, então aqui é a fórmula química da ribose e aqui é a fórmula química da desoxirribose. Aqui não está representado, mas cada ângulo aqui dessa figura tem carbono, tá? Então, aqui a gente tem átomos de carbono. A ribose, vejam aqui, ó. Estão vendo esse grupinho químico aqui, ó? OH? Então, aqui a ribose tem um OH. A desoxirribose é quase igual à ribose, só que aqui, ó, em vez de ter o OH, tem só o H, ou seja, tem um oxigênio a menos, né? Por isso que chama desoxi. Eu tirei um oxigênio, eu desoxigenei a ribose, por isso que se chama desoxirribose. A ribose, a pentose do tipo ribose, ela vai fazer parte do nucleotídeo do RNA e a pentose do tipo desoxirribose vai fazer parte do nucleotídeo do DNA. Aliás, é por isso que DNA é ácido desoxirribonucleico, né? E o RNA é ácido ribonucleico. Então, o DNA, por ter uma desoxirribose, é um ácido desoxirribonucleico, ok? Então, essa é a diferença entre as pentoses do DNA e do RNA. Lá no RNA, o nucleotídeo vai ter uma pentose do tipo ribose. Lá no DNA, o nucleotídeo vai ter uma pentose do tipo desoxirribose. Ok, então vimos que os nucleotídeos formam moléculas de DNA e de RNA. Tanto o nucleotídeo do DNA quanto do RNA apresentam um grupo fosfato. O grupo fosfato não muda, tá? Tanto o nucleotídeo do DNA quanto do RNA apresentam uma pentose. No caso do DNA, a pentose é a desoxirribose. No caso do RNA, a pentose é a ribose. Todo nucleotídeo, tanto de DNA quanto de RNA, também apresenta uma base nitrogenada, né? Que é uma molécula rica em nitrogênio. Existem vários tipos de bases nitrogenadas, tanto para o DNA quanto para o RNA. Essas bases nitrogenadas, elas têm um nome. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês, deste lado aqui, todas as bases nitrogenadas do DNA. Essas bases nitrogenadas são citosina, guanina, adenina e timina. Então, é o nome, tá? Das bases nitrogenadas. Uma base nitrogenada chama citosina, outra guanina, outra adenina e outra timina. Ok. Aqui deste outro lado, a gente tem o nome das bases nitrogenadas do RNA. Vejam que muitas delas são as mesmas. Então, no RNA também tem citosina, também tem guanina, também tem adenina. Porém, no RNA não tem a timina. Nunca uma molécula de RNA terá a timina. No lugar da timina, a base nitrogenada é a uracila, tá? Então, essa é a diferença entre as bases nitrogenadas do DNA e do RNA. O DNA é o único que tem a timina, então só o DNA tem timina.
e só o RNA tem a uracila, ok? Aqui também a gente consegue observar uma outra diferença entre DNA e RNA, né? Então vejam aqui, o DNA é formado por uma fita dupla, né? São duas cadeias laterais formando o DNA, e o RNA é formado por uma fita simples, né? Apenas uma cadeia, formando aqui a molécula de DNA. Então, DNA sempre uma fita dupla, RNA sempre uma fita simples, uma única fita. Então, de forma resumida, as principais semelhanças entre DNA e RNA é que ambos são ácidos nucleicos, né? São moléculas que ficam guardadas lá dentro do núcleo, e ambos apresentam o mesmo tipo de subunidade, que são os nucleotídeos. E as principais diferenças entre DNA e RNA? O DNA é uma fita dupla, enquanto o RNA é uma fita simples. O DNA tem uma pentose do tipo desoxirribose e o RNA tem uma pentose do tipo ribose. O DNA, dentre as bases nitrogenadas, tem a timina. O RNA, dentre as bases nitrogenadas, tem a uracila. E uma última diferença: DNA nunca sai do núcleo, o DNA sempre fica lá dentro do núcleo. O RNA, ele precisa sair do núcleo para ir lá para o ribossomo, né, onde vai acontecer a síntese proteica. Então, a gente viu aula passada que o RNA, quando está associado às esportinas, ele sai do núcleo, através dos poros nucleares, para ir lá para o ribossomo, onde vai acontecer a síntese proteica. Bom, então vimos que os nucleotídeos, né, eles se agrupam por ligações covalentes, né, sempre por ligações covalentes, formando uma molécula de DNA. Bom, para ser um nucleotídeo do DNA, ele tem um grupo fosfato, ele tem uma pentose, que é desoxirribose, e ele tem uma base nitrogenada, que pode ser citosina, guanina, adenina ou timina. Essas bases nitrogenadas, elas se agrupam de maneira a formar uma fita dupla, né? Por que uma fita dupla? Aqui eu tenho uma cadeia lateral, aqui eu tenho uma outra cadeia lateral. Nessa cadeia lateral, os compostos químicos aqui, eles são basicamente o fosfato e a pentose. E as bases nitrogenadas, elas ficam aqui, ó, no meio dessa cadeia, como se fosse uma escada, né? As bases nitrogenadas, elas funcionam como se fossem os degraus dessa escada, estão vendo? E aí as bases nitrogenadas, elas interagem também por ligações covalentes. A gente vai ver nos próximos slides que as bases nitrogenadas, elas têm átomos de hidrogênio. E esses átomos de hidrogênio, eles se ligam, né? Formando o que a gente chama de pontes de hidrogênio. E aí a gente tem essas duas longas cadeias, né? Essas duas longas fitas dos nucleotídeos, e aqui no centro as bases nitrogenadas interagindo por pontes de hidrogênio. Bom, claro que não é assim esticadinho, né? Mesmo na fase de cromatina, o DNA ele sempre fica assim, ó, contorcido. Então, o DNA são duas cadeias laterais ligadas pelas bases nitrogenadas que se organizam desta forma aqui, tá? Nessa forma de hélice. O DNA ele sempre se apresenta nessa forma aqui de hélice. Bom, então, toda molécula de DNA é formada por duas cadeias laterais, né, que interagem através das pontes de hidrogênio das bases nitrogenadas. Então, essas cadeias laterais,
essas duas fitas laterais, elas se unem por meio das pontes de hidrogênio das suas bases nitrogenadas, que podem ser adenina, timina, citosina e guanina. Acontece que a interação entre essas bases nitrogenadas, ela não é aleatória. Cada base nitrogenada vai estabelecer uma ponte de hidrogênio com uma outra base nitrogenada específica. Bom, então vejam aqui, nessa imagem a gente tem aqui nas cadeias laterais, tá? Então aqui são as cadeias laterais da fita dupla de DNA. Aqui em rosinha é o grupo fosfato, tá? E aqui em azul é a pentose, como é o DNA, é uma desoxirribose. E aqui no centro a gente tem a interação das bases nitrogenadas. Sempre, 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 a guanina interage apenas com a citosina, então a guanina só tem afinidade pela citosina e a citosina pela guanina, né? E a adenina só tem afinidade pela timina e a timina pela adenina. Então, guanina sempre vai se ligar com citosina e a adenina sempre vai se ligar com a timina. Só lembrando que essa ligação é por meio de ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio, tá? Então, toda base nitrogenada tem átomos de hidrogênio. E esses átomos de hidrogênio, né, eles vão interagir por essas ligações covalentes que a gente chama pontes de hidrogênio. Então, vejam aqui, ó, que entre guanina e citosina temos 3 pontes de hidrogênio e entre adenina e timina temos apenas 2 pontes de hidrogênio. Pessoal, todos os açúcares, seja do DNA ou seja do RNA, têm na sua composição química um grupo que a gente chama de hidroxila, que é um grupo OH, tá? Então, a molécula de açúcar tem uma hidroxila. Tanto o açúcar quanto o grupo fosfato, eles vão formar aqui, ó, as cadeias laterais da fita dupla de DNA. E aí, a gente tem 2 tipos de posição dessa fita. Em um dos lados, essa fita sempre começa aqui, ó, com a hidroxila do açúcar. Então, se começa com a hidroxila do açúcar, né, da desoxirribose, vai terminar com o grupo fosfato. Então, aqui desse lado da cadeia, a gente tem a interação do açúcar com o grupo fosfato. Bom, se de um lado da cadeia começa com a hidroxila e termina com o grupo fosfato, do outro lado da cadeia vai ser justamente o contrário. Do outro lado da cadeia vai começar com o grupo fosfato e vai terminar com o açúcar, tá? Vai terminar com a hidroxila do açúcar. Por isso que a gente fala que essa fita dupla de DNA, ela é antiparalela, né? Então, se aqui começa com a pentose, com o açúcar, e termina com o grupo fosfato, a fita do outro lado, né, a outra cadeia, vai começar justamente ao contrário, vai começar com o grupo fosfato e vai terminar com o açúcar, a hidroxila do açúcar. Só para lembrar, né, que a fita de DNA, ela se apresenta assim, tá? Sempre contorcida. Então, aqui as cadeias laterais são formadas pelo grupo fosfato e pelo açúcar, e aqui as cadeias centrais, né? Essas ligações centrais são feitas pela base nitrogenada, né? Então, pode ser adenina, citosina, guanina ou timina. Bom, uma coisa muito importante. Se esse lado aqui começar com o açúcar,
este lado aqui começa com uma região que a gente chama de 3 linha, tá? Linha é essa vírgulazinha aqui, ó, em cima do 3. 3 linha. Então, é só nomenclatura, tá? 3 linha significa que aqui temos o açúcar. 5 linhas significa que aqui temos o grupo fosfato. Então, se desse lado é 3 linha, 5 linha, do outro lado vai ser justamente ao contrário. Então, se aqui começou com o grupo fosfato, então aqui é 5 linha. Se terminou com a hidroxila do açúcar, aqui, portanto, é 3 linha, ok? Então, aqui, ó, é antiparalela. O grupo fosfato e o açúcar, aqui nas cadeias laterais, eles também interagem por ligações covalentes. Essas ligações covalentes, elas se chamam ligações fosfodiéster. Então, vejam aqui na representação dessa figura, nas cadeias laterais, a gente tem sempre grupo fosfato intercalado com açúcar, grupo fosfato intercalado com açúcar, formando as cadeias laterais, né? Por ligação fosfodiéster. Então, se aqui começou com fosfato, aqui vai ser justamente ao contrário, né? Aqui vai começar com o açúcar, ok? Aqui no centro, a gente tem as bases nitrogenadas interagindo por pontes de hidrogênio. Adenina com timina, sempre 2 pontes de hidrogênio, e guanina com citosina, sempre 3 pontes de hidrogênio. E são fitas antiparalelas. Se uma começa 5 linha e termina com 3 linha, a outra fita é justamente ao contrário. A outra fita começa com 3 linha e termina com 5 linha. Então, basicamente, em uma fita, a gente tem a extremidade com o grupo fosfato, ou 5 linha, e na outra extremidade, a gente tem a hidroxila, vejam aqui, ó, a hidroxila do açúcar, da pentose, 3 linha. A outra fita, a fita complementar, ela vai ser justamente no sentido oposto. Ela vai começar com o açúcar, com a pentose 3 linha, e vai terminar com o grupo fosfato 5 linha. E aqui no meio, as bases nitrogenadas interagindo através das pontes de hidrogênio. Bom, aqui nessa imagem a gente tem o dogma central da biologia molecular. Eu já falei para vocês várias vezes, né, sobre esse dogma. Então, a nossa informação genética fica armazenada lá no DNA. A partir do DNA, tem-se a construção de uma molécula de RNA. Esse processo é chamado de transcrição. E a partir do RNA, tem-se a produção de uma proteína. Esse processo é chamado de tradução. Mas vejam aqui essa seta. Essa setinha aqui significa que o DNA ele tem a propriedade de replicação, ou seja, o DNA ele tem a propriedade de proliferação. Nesse processo chamado replicação, a gente tem uma molécula mãe de DNA que vai originar 2 moléculas filhas que são exatamente iguais àquela original, né? Então, esse processo de replicação é o processo pelo qual uma molécula de DNA origina 2 moléculas de DNA. E a gente vai ver que a complementariedade de bases é fundamental para que o processo de replicação ocorra. Bom, então, vamos ver o passo a passo deste processo. Então, aqui tem uma molécula de DNA, né, que eu vou chamar de molécula de DNA mãe. Então, uma fita dupla, antiparalela, né? Aqui nas cadeias laterais a gente tem o grupo fosfato e a pentose. Aqui deste outro lado também, pentose e o grupo fosfato. E aqui no centro,
das cadeias laterais as bases nitrogenadas, né? Sempre a adenina ligando com timina e a guanina se ligando com a citosina. Bom, aí ocorre a atividade de uma enzima chamada DNA polimerase. Já vimos várias vezes que as enzimas, elas têm propriedades que capacitam as enzimas a quebrar as ligações covalentes. Então, essas enzimas, elas vêm aqui, ó, e quebram as ligações covalentes existentes entre as bases nitrogenadas. Elas quebram as pontes de hidrogênio, de maneira que agora a gente tem as cadeias de DNA, né? As cadeias de polinucleotídeos separadas. Vejam, agora que as cadeias estão separadas, novos nucleotídeos existentes no núcleo vão vir aqui, ó, e vão se ligar com essas bases nitrogenadas, sempre pelo pareamento, né? Adenina com timina e citosina com guanina. Conforme esses nucleotídeos vão se ligando, duas novas cadeias de DNA são formadas. Então, novas moléculas de DNA a partir da célula-mãe. Essas duas novas moléculas eu chamo de moléculas filhas. Bom, então aqui é o mesmo processo de replicação, só que aqui eu coloquei exatamente quais são as bases nitrogenadas desta molécula. Então, aqui temos uma molécula mãe com adenina de um lado, timina do outro lado, né? Sempre timina aqui se ligando com a adenina, citosina com a guanina e a guanina com a citosina, ok? Se aqui é lado 5' 3', aqui necessariamente é o lado 3', 5', ok? Veio então uma enzima, que é a DNA polimerase, e rompeu aqui as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Uma fita veio para um lado, outra fita veio aqui para o outro lado. Então, outras bases nitrogenadas, né, que também estavam lá no núcleo, vieram e formaram aqui os parzinhos pela complementariedade de bases. Então, se aqui era uma adenina, aqui se ligou uma timina. Aqui, se era uma timina, se ligou uma adenina. Aqui era uma citosina, se ligou uma guanina. Se aqui era uma guanina, se ligou uma citosina, né? E a cadeia lateral também sempre antiparalela. E aqui com essa outra fita aconteceu a mesma coisa, né? Vieram as bases nitrogenadas e ligaram aqui cada uma com seu parzinho, né? Pela complementariedade de base. Então, aqui tinha uma timina, se ligou uma adenina. Aqui tinha uma adenina, se ligou uma timina. Guanina, citosina. Aqui uma citosina, uma guanina. E assim, vejam que esta molécula mãe formou duas células filhas exatamente iguais, né? Essas novas fitas aqui, ó, complementares, elas foram formadas, mas essas daqui, elas já existiam, né? Elas vieram a partir da célula mãe. É por isso que a gente fala que a replicação ela é semi-conservativa. Duas fitas novas, complementares, mas duas fitas já existiam, né? Vieram a partir da célula, da molécula mãe, né? Da molécula mãe de DNA. Bom, pessoal, então na aula de hoje vimos basicamente que o DNA é formado por nucleotídeos, né? Então a estrutura do DNA é basicamente nucleotídeos, e os nucleotídeos, por sua vez, são formados por fosfato, um açúcar, que é uma pentose, no caso do DNA, a pentose é a desoxirribose, e também por bases nitrogenadas, que no caso do DNA podem ser adenina,
timina, citosina ou guanina. E vimos também que a principal função do DNA é comandar a produção proteica, né? E deste modo comandar todo o metabolismo celular, além de determinar as nossas características, né? Então, o DNA, ele armazena as nossas informações genéticas. Vimos algumas diferenças e algumas semelhanças também entre DNA e RNA. As principais diferenças estão relacionadas ao tipo de açúcar, então DNA tem uma desoxirribose, RNA tem uma ribose. DNA também é uma fita dupla, enquanto RNA é uma fita simples. E o DNA tem uma base nitrogenada chamada timina e o RNA não. O RNA tem uma base nitrogenada chamada uracila. As semelhanças, vimos que tanto o DNA quanto o RNA são formados por nucleotídeos e ambos ficam guardados lá no núcleo, né? Ficam guardados no núcleo da célula, por isso que são ácidos nucleicos. Vimos também que o DNA tem uma propriedade importante, que é a propriedade de replicação, né? Então, uma molécula mãe consegue gerar duas moléculas filhas exatamente iguais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Muito obrigada. Até a próxima.